Hoje, gente, sobre um assunto que afeta diretamente as nossas vidas. Estamos falando das diferenças entre solitude e solidão. Você já parou para pensar na diferença entre essas duas palavras que, inclusive, se parecem? Bom, para entender melhor, a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio a Monja Coen, missionária oficial da tradição zen budista Sotoshu. Seja muito bem-vinda, Monja Coen. Muito obrigada, Pamela. Obrigada. Prazer recebê-la. E também recebemos a psicóloga, neurocientista e doutora em filosofia da mente, a Andrea Vermonte, que conversa comigo aqui pelo contato na internet, é isso? Aqui, ela já está por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo também, Andrea. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Isso aí, gente. O nosso assunto é solidão e solitude. Um abraço para a Monja. Obrigada. Lembrando que a sua participação... na Feira do Piauí, Monja. Opa! Olha aí, tá vendo? Trocando figurinhas já. Mas calma, antes da gente começar o nosso papo, quero lembrar que a participação é super bem-vinda de você que está nos assistindo com a hashtag Melhor da Tarde. Manda aí sua opinião, sua dúvida. Regina já está de olho aqui nas nossas redes sociais, tá bom? E antes da gente começar o nosso papo, vamos ver um resumo que a Regina preparou sobre solitude e solidão. Ficar sozinho pode assustar, mas também pode acolher. Tem dias em que o silêncio machuca, em outros ele cura, e entre esses dois extremos mora uma diferença importante. Tem momentos em que a gente está sozinho e sente falta de tudo, e tem outros em que a gente escolhe estar só e se sente em paz. Essa é a diferença entre solidão e solitude. A solidão dói, é o silêncio que pesa, a ausência que machuca, é quando o tempo passa devagar demais e o coração parece querer companhia que não chega. Já a solitude é outra coisa. É o silêncio que conforta, é o prazer de estar com você mesmo, sem pressa, sem cobrança. É ler um livro, tomar um café tranquilo, ouvir sua música preferida. Só você e o momento. Na solidão, o vazio aperta. Na solitude, o vazio acalma. A solidão é a falta do outro. A solitude é a presença de si. E entre essas duas experiências, a gente vai se conhecendo. Vai entendendo o que precisa, o que sente, o que quer. Porque às vezes, no meio da correria, tudo que a gente precisa é de um tempo com a gente mesmo. E descobrir que a nossa própria companhia também pode ser um lugar de paz. E quando isso acontece, o estar só deixa de ser um peso e passa a ser um abrigo. Olha aí, a Regina explicou muito bem pra gente, né, já essa diferença entre solitude e solidão. Monja, vamos começar então falando sobre solitude, que me parece ser uma escolha, antes de tudo, né? A escolha que a pessoa faz de estar sozinha, uma escolha consciente de estar sozinha, estar bem consigo mesmo e aproveitar aquele tempo só. É possível? É possível. Não, esse programa está maravilhoso. Essa síntese que ela fez, a Regina, está perfeita. É isso mesmo. A gente sente prazer, às vezes, de estar a sós, porque somos muito provocados, né? Pelas redes sociais, por música, por pessoas. E, às vezes, estar sozinho é muito agradável. Entrar, de repente, no seu quarto, vamos dizer assim, e sentir aquele gostoso de que não tem nada. É um nada muito agradável. O diferente disso é a pessoa que está sofrendo, que pode estar numa multidão, numa festa e se acha sozinho, triste. Tem uma médica que eu conheço, chama Floriana Bertini, aqui pertinho do Einstein, que ela trabalha muito com isso. E ela me disse que 1/3 das doenças cardiovasculares tem a ver com solidão, que é doença. Que a pessoa fica doente fisicamente, é comprovado, fisicamente causa muitas doenças. Sim. Vai ter ansiedade, estresse, etc. E a solitude não, é o prazer de estar com você. Será que as pessoas não gostam de si mesmas? Não têm alegria em estar com sua própria presença? De poder estudar,
de poder ler um livro, de como estava tão bem apresentado, e de meditar. A meditação, que é o Zen, que é de onde eu venho, a gente senta, às vezes numa sala com outras pessoas, mas é cada um consigo. É você olhar para si mesmo. Quem sou eu? O que sou eu? O que é a mente humana? Como é que nós funcionamos? E eu acho uma delícia. Eu acho muito bom. Porque temos problemas e a gente poder olhar para eles. Sim. E como é que eu me relaciono com as minhas dificuldades? E a quem eu peço ajuda? Não é que eu resolvo Muito tudo bom. sozinha, mas a quem eu peço ajuda. É como se no silêncio a gente conseguisse refletir melhor, ouvir até a nossa própria intuição. Eu levo a solitude muito a sério, eu aprendi a gostar da solitude, porque eu acho que quando a gente é jovem, quando eu era adolescente, eu era mais eufórica. Eu queria sempre estar na companhia de alguém, eu não queria ficar sozinha. Mas depois, quando a gente vai amadurecendo, sobretudo quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai entendendo o que representa isso, estar sozinha. Porque a gente foi meio educado a achar que estar sozinho era ruim. Mas não, talvez estar sozinha seja exatamente o que você precisa. Mas aí, André, te colocando nessa roda, entra a solidão, que é o estar sozinho, que não é uma escolha, né? E hoje, a Organização Mundial de Saúde já trata a solidão como um problema de saúde pública, né? Que acarreta outros problemas psicológicos também, né? E são várias causas que podem determinar a solidão, não é verdade? Exatamente, é porque a solidão, ela é um estado de desconexão. Ela é uma sensação de abandono. É um sentimento de não estar ligado à existência, às pessoas, e isso gera esse adoecimento mental. Enquanto a solitude é uma escolha, a solidão é quase que uma imposição, mas ela é muito mais que isso, ela é um estado emocional de adoecimento. Pois é, e traz consequências também, né? Uma pessoa que enfim, lida com essa solidão extrema, que não consegue se socializar ou não acha uma qualidade nessa socialização, que tem até amigos, mas que não acha suficiente a qualidade que você sustenta as suas amizades. Isso pode acarretar outros problemas, como, por exemplo, a própria depressão, né? Pode, inclusive a Monja foi muito feliz e também o vídeo de vocês. A solitude é um prazer, é o estar só e não sentir-se só. A solidão é o inverso. Às vezes você está cercado de pessoas, mas você tem uma sensação de desconexão. Então a pergunta é, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? A pessoa adoece por solidão ou ela já estava doente, sentiu-se nessa condição de desconexão? A própria depressão, quando a gente olha para a depressão, ela é uma tristeza sem um objeto específico. Eu estou triste pela pura tristeza. A solidão, idem. Eu me sinto só, ainda que cercado de pessoas. Ela é uma ruptura emocional, ela é uma desconexão de mim e do outro. Quando a Monja dizia, eu amo estar só, eu amo a solitude, é porque a senhora é uma pessoa muito evoluída. Concordo. A grande maioria das pessoas tem um grande problema com a solitude, porque a solitude é estar consigo mesmo. A pergunta é, eu sou uma boa companhia? É isso aí. Pra mim mesmo, é verdade? Porque acho que Exatamente. se for bom pra mim, eu sou boa pra outra pessoa também, talvez, não é? Acho que é uma boa régua pra gente começar. Mas, Monja, há um caminho para conseguir aproveitar de fato ou alcançar essa solitude, essa experiência boa da solitude? Eu tive uma professora de yoga, ela já faleceu, com quase 100 anos ela faleceu. E ela dizia assim, eu adoro passar o fim de semana sozinha em casa, preparando as aulas. Ela era professora de yoga há mais de 50 anos. E ela preparava cada aula pensando em cada aluna. E como isso é prazeroso. E ela dizia, eu gosto muito da minha própria companhia. Mas nós, para gostarmos da nossa própria companhia, temos de nos tornar pessoas interessantes para nós. Sim. Com quem eu falo, que programas eu vejo, que livros eu leio, que práticas espirituais eu tenho. Isso tudo vai nos tornando pessoas mais ricas e a nossa companhia mais agradável. Mas se eu não tenho nada em mim, se eu não me reconheço, se o meu eu não está fortificado, se eu acho que eu não presto, que a minha autoestima é muito baixa, eu não vou sentir prazer em ficar comigo, porque eu acho que eu não sou uma boa companhia. Mas nós podemos nos tornar boas companhias para nós e para qualquer pessoa quando a gente está presente no mundo e aprecia cada instante da vida.
É tão gostoso viver, não é? Mesmo quando a gente tem dor, tem tristeza, tudo isso faz parte. Não existe um estado de felicidade que é permanente. Contínuo e permanente, porque né? se o eletroencefalograma ficar retinho, é que acabou. A gente não quer isso também. Então é bom ter tristezas, Claro. alegrias. Então, essa questão da solidão, às vezes a gente se sentir sozinho, claro que às vezes a gente sente. Acho que qualquer líder espiritual, qualquer pessoa que trabalha com o público, tem momentos que você fala, não, eu sou uma apresentadora, tenho vários assessores, mas quando eu falo com outro apresentador, eu me sinto mais confortável, Sim. porque é alguém que entende um pouco mais da minha profissão e do que eu faço. E a mesma coisa, às vezes um líder espiritual, um professor, uma psicóloga, ela fica um pouco sozinha, porque ela tem clientes, tem pacientes, tem pessoas que trabalham, mas precisa ter seus pares para trocar informação também. Exatamente. Senão a gente vai se sentir sozinha. E essa sensação, estou sozinha no mundo e ninguém me entende, é muito ruim. Que vai ser o ostracismo, que era até um castigo que se dava no passado, né? Você não está pertencendo ao grupo, você não faz parte do grupo, fica fora da comunidade. Excluído, né? Excluído. Eu fico pensando, hoje em dia, a senhora estava falando, eu estava pensando, por exemplo, nas pessoas que têm milhões de seguidores nas redes sociais. É o nosso momento de sociedade, né? Estamos sempre hiperconectados e as pessoas com milhões de seguidores, mas que não são amigos. E aquela pessoa com milhões de seguidores pode se sentir extremamente sozinha. Sim. Mesmo sendo seguida, mesmo tendo consciência de que influencia ali um grande número de pessoas. Mas ainda assim, não há garantia de que aquela pessoa não se sente só, né? Conheci um menino um tempo atrás, o youtuber, fez um grande evento no Rio de Janeiro, me convidaram. E ele disse assim para mim, monja, eu tenho 8 milhões de seguidores. As pessoas todas querem ser como eu sou, mas eu sinto um vazio tão grande. Eu sou muito rico, eu tenho tudo que possa ter, o dinheiro possa comprar. Mas me sinto tão sozinho. E eu sugeri a ele, faça com que as pessoas queiram ser quem elas são e não querer ser você. Exato. Essa é a diferença. Esse é o X da questão que a gente está lidando hoje em dia. Bom, Regina está de olho aqui na nossa hashtag aqui, Melhor da Tarde, mas antes, vamos abrir aqui mais uma vez a nossa janela, vamos para as ruas para entender um pouquinho aí do que as pessoas, as dúvidas das pessoas sobre solidão e solitude. A solidão é um sentimento de vazio, né? Enquanto a solitude é você estar bem consigo mesma. Acho que todo mundo passa por um momento de solidão na vida, mas acredito que o importante é a gente reconhecer esse momento de solidão e buscar ajuda em forma de terapia, atividade física, entre outras ferramentas aí que a gente tem para melhorar, inclusive, a saúde mental. Já passei por algumas situações, acho que a vida acadêmica é um momento que a gente se sente, né, sozinho, você por si mesma, não tenha ninguém ali por você. Estar sozinho é quando eu escolho aquele momento para estar comigo mesmo e sem estar com uma pessoa do lado, entendeu? Eu e o meu subconsciente. Agora, se sentir sozinho, eu posso estar me sentindo sozinho até rodeado de pessoas. E infelizmente já passei por isso, entendeu? E de estar, entendeu, rodeado de pessoas e ainda assim me sentir sozinho. E ter que, entendeu, sair até mesmo de casa, mesmo estando casado, para poder estar comigo mesmo, ter um tempo para mim, entendeu? Você está, às vezes, estressado com algum tipo de situação e você pega e quer ficar sozinho. Se praticar uma atividade física, se meditar, repor suas energias para depois você voltar à vida normal. Agora, se ficar sozinho, às vezes é porque você é rejeitado por algum outro tipo de situação, por exemplo. Ser rejeitado na sua equipe de trabalho, no seu bairro, sei lá onde que for. Uma situação pessoal que eu já tive, que foi quando eu perdi meu pai, eu quis me repor minhas energias, queria ficar sozinho. Fui lá, pratiquei minha atividade física e voltei à minha vida normal, graças a Deus. Olha aí, importantes depoimentos. André, já quero passar a bola para você, né? Pegando uma deixa de um comentário ali, qual é o momento de pedir ajuda? Né? Porque, claro, a gente vai se sentir sozinho em algum momento da vida, mas quando essa solidão ela fica mais tempo do que era para ficar, sabe? É esse o momento de pedir ajuda? Como identificar? Há uma diferença entre sentir-se sozinho e solidão. Sentir-se sozinho é o que a monja falou, é muito natural. Em alguns momentos da nossa vida, da nossa existência, nós nos sentimos sozinhos. E vale, inclusive, uma pausa para uma reflexão. O Bauman, que é um filósofo, falava em relações líquidas.
Eu falo que hoje nós já podemos falar em relações gasosas. Então, o conceito de relacionar-se, ele mudou muito. Então, quando eu falo, eu tenho 2 milhões de seguidores, mas quem me segue realmente ou quem apenas me assiste? Quem se relaciona comigo de verdade? Como nós perdemos o conceito de relacionamento, nós já não sabemos mais o que é relacionar-se, quem de verdade está na minha vida, quem não está. Tem pessoas nas redes sociais que sabem mais de mim do que muitas vezes quem está morando dentro da minha casa. Isso acaba nos jogando num limbo de não saber o que é estar só e o que é solidão. Solidão é uma doença. Na verdade, ela nem é uma doença, ela é um sintoma de uma doença. Sim. A solidão está para as doenças mentais como a febre está para a pneumonia. Então, a solidão ela é um sintoma. Então, quando eu estou deprimido, eu me sinto muito sozinho. Ou, aliás, eu sinto solidão. Durante o processo de ansiedade, eu sinto solidão. Então, nós precisamos olhar para a solidão como um processo de desconexão. Eu me sinto desconectado das pessoas, dos ambientes, das crenças. É como se dentro de mim existisse um lugar onde só eu habito. Muito bom, Andréa. Eu gosto muito de uma metáfora que a gente pode usar entre solidão e solitude. É como se existisse um templo e uma vela no meio desse templo. Na solitude, essa vela está acesa. O ambiente está vazio, mas está iluminado. Na solidão, a vela está apagada. Muito bom, né, Monja? Que lindo, que analogia bonita. Lindo, né? Muito bom. Regina, a gente tem participação aqui da nossa audiência com a hashtag Melhor da Tarde. A Tati Rodrigues, ela disse o seguinte: minha solitude permite que eu exerça a plenitude do meu ser. Sei lidar com meus barulhos e com os meus silêncios. Falando sobre a solitude, e a gente também fica aqui tentando entender mais sobre o assunto e até o momento que a gente começa a exercer isso. Por exemplo, os pais podem incentivar as crianças já desde pequeno a começar a lidar com isso, a brincar sozinho. Como que isso pode ser inserido também? A sentir prazer em estar sozinho. E uma das formas que você ensina a meditação para a criança é assim: toma um golinho d'água. Agora observa onde é que está a água. Está na boquinha, passou na garganta, está descendo pelos tubinhos aqui. Não é legal? Agora vamos ouvir. Tem passarinho, tem carro, tem motocicleta, tem avião. Não é legal? Ouça. Esteja presente onde está, está quente, está frio. Trazer para estar presente no agora, sentir essa presença e que não precisa estar só brincando. Pode estar apreciando as experiências da vida, dos órgãos, dos sentidos. E observar a cabecinha. E você pensou o quê? Pensar, o que é pensar? Sabe, a gente começar a estimular as pessoas a olhar para dentro de si. E quando você olha para dentro, você está olhando para fora. Porque não tem dentro e fora. Nós somos interligados a tudo que existe. Então não tem nunca essa história, estou sozinho, sozinho. É uma delusão, como ela fala, é um sintoma de uma doença. E tem uma doença aí por trás que pode ser tratada. E como a cardiologista aí do Einstein contou para mim, doenças cardiovasculares, há um aumento de 1/3 das doenças cardiovasculares, resultado disto, de solidão. Que ela diz que é uma epidemia silenciosa que está se espalhando. E a gente tem que tomar cuidado. Comecei a me achar incapaz de comunicar, vou numa festa, não falo com ninguém, eu falo, mas não é só que eu não falo. Não é uma coisa visível, é uma coisa interna, não é? Ela sabe muito bem disso, a nossa psicóloga, né, Andréa? Monja, tem uma síndrome que se chama Síndrome do Coração Partido. Sim. Que ela é proveniente da solidão e ela tem demonstrações anatômicas. Pessoas que morrem por Síndrome do Coração Partido, no processo de necropsia, você percebe uma disfunção no coração. O coração muda até a posição do ventrículo e do átrio. A solidão ela é tão dolorosa que ela é capaz de deformar a anatomia do coração. Dá para sentir. De fato, a gente sente no corpo, né? Algo que só está na nossa imaginação, no nosso pensamento, não. O corpo também reflete o que a gente sente. Mas, para a gente ampliar ainda mais o nosso papo, vamos dar um pulinho na nossa sala Band Google. Eu estou curiosa para saber o que é que os brasileiros estão pesquisando na internet quando o assunto é solidão e solitude. A Alessandra Petralha está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Bem-vinda mais uma vez, Alessandra.
Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, você sabe, na sala digital, a gente consegue monitorar o movimento de buscas no Google, do que as pessoas estão procurando. E é muitas vezes no Google que as pessoas se sentem livres, né, para buscar sobre o que estão sentindo, o que isso significa. Aí a gente fez um levantamento sobre solidão e solitude para a gente trazer essa discussão. E olha só o que a gente identificou aqui. Quando a gente está falando sobre medo de ficar sozinha, a gente consegue identificar uma maior busca pelas mulheres. É quase 80% maior do que o medo de ficar sozinho. A gente consegue comparar, então, que muitas vezes as mulheres vão mais ao buscador para ter informações sobre isso. É claro que quando a gente está falando sobre esse medo de ficar sozinha, a gente está falando sobre um recorte amplo, que pode ser o medo de ficar sozinha no relacionamento afetivo ou em não tendo relacionamento afetivo, o medo de uma pessoa mais velha ficar sozinha ou estar num espaço vazio, morar sozinha. Engloba tudo isso, mas a gente consegue ver aqui um recorte de gênero, as mulheres buscam mais por isso. Aí a gente trouxe um outro gráfico que mostra um pouco sobre comportamento, né? Uma mudança que a gente tem visto nos últimos tempos, porque a gente identificou aqui, quando a gente está falando de viagem, tem muitas mulheres, né, viajando sozinhas e a gente consegue acompanhar também essa busca por gênero bem significativa. A linha amarela diz respeito a lugares para viajar sozinha, então tem essa busca de mulheres. E aí a linha mais escura diz respeito a lugares para viajar sozinho. Então a gente consegue ver também mulheres buscando mais sobre isso, inclusive essa linha ultrapassando a busca dos homens. Então, apesar das mulheres terem mais medo, né, o que indica de ficar sozinha, quando a gente está falando na busca por lugares para viajar, que pode ter uma relação com essa solitude, essa busca de gostar de estar consigo mesma, as mulheres têm buscado mais por isso. E aí, para colaborar também com a nossa pauta, a gente trouxe algumas perguntas feitas nos últimos 12 meses sobre solitude, porque a gente tem visto nos movimentos de buscas no Google um aumento dessa procura, especialmente depois da pandemia, quando a gente está falando sobre esse tema. Então aqui a gente tem qual a diferença entre solidão e solitude, solitude é o mesmo que solidão e como lidar com a solidão, e essa última que eu acho que eu gostaria de passar para vocês aí no estúdio, que é solitude, como praticar, porque eu acho que isso traz essa questão, né, de como que a gente aprende a gostar de estar com nós mesmos e pratica isso. Boa, Alessandra, vou repassar a sua pergunta aqui para nossa especialista nesse assunto, a Monja Cohen aqui com a gente. É possível praticar essa solitude, Monja? Qual seria esse passo a passo? Você já falou muito sobre a meditação, eu acho que é um caminho, né? Então, o caminho da meditação é você perceber que todo o universo está em nós. A nossa mente é incessante, luminosa, maravilhosa. Conexões neurais que é como eletricidade funcionando o tempo todo. Então, você faz funcionar. A gente senta com os pés firmes no chão, endireita a coluna vertebral, endireita a cervical, ombros para trás e para baixo, abre o diafragma, inspira pelas narinas, a inspiração é passiva, não puxa, deixa o ar entrar, caixa torácica se expande. Numa pequena pausa, a gente abre a glote e solta o ar pela boca, o mais lento e devagar e suave que puder. Alguma coisa assim, ó, inspirou. Entra no seu eixo de equilíbrio. É o eixo axial do corpo e da mente. E permita estar-se sozinha, sentada na alegria, no contentamento de estar viva, de poder respirar, os órgãos, os sentidos todos funcionando, sem querer pegar coisa alguma e sem querer afastar nada, apenas presente no agora. Isso, quando a gente consegue, é chamado de nirvana, de satori, de samadhi. É um estado de ondas mentais alfa, é um estado de plenitude, gente. Mas às vezes a gente não consegue. Vem pensamentos, preocupações, tem boletos para pagar, briguei com alguém. E você observa tudo isso, mas vai deixando. É que nem num copo d'água, a gente jogar um pouquinho de açúcar. Entra a coisa, ela vai ficar turva. Mas você deixa quietinha, que o açúcar fica embaixo e a água fica transparente. Boa. E você é capaz de ver com mais clareza o que está acontecendo. Inclusive se está ficando adoentada. E se percebe que está ficando doente, vamos procurar as nossas terapeutas. Exatamente, muito bom. Gente, olha, infelizmente a gente tem que encerrar, nosso tempo aqui é um pouco curto, mas foi super importante. Queria agradecer, Andréa, pela sua participação maravilhosa aqui com a gente. Eu que Obrigada. agradeço.
Muito bom revê-la. Obrigada. Obrigada pela honra de estar com vocês. Obrigada. E, Monja, antes da gente se despedir, queria que você falasse sobre os seus cursos também, né? Tem vários cursos online, vocês podem encontrar na bio do Instagram Monja Coen. Nem vou falar o que é, porque tem uma porção. Escolham aqueles que vocês sintam mais afinidade, participem, pratiquem e vocês vão sentir prazer em estar com você.